pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um encontro semanal no nosso canal Direito com Elas, hoje falando de direito do trabalho e vamos falar de terceirização. Em um encontro anterior nós falamos de terceirização, porém nós estávamos aí na iminência da entrada em vigor da lei, né? Estava aí o projeto em andamento e a lei foi recentemente aprovada com alterações importantes, né, nas regras da terceirização, que antes era regulamentada por uma súmula, pela súmula número 331, agora tem uma lei, né? E não só isso, alterando a lei 6.019 de 74, que é a lei que regula a terceirização do trabalho temporário, né? Então, foi feita uma mistura, não é, da lei 6.019 com a terceirização e entrou em vigor a lei 13.429 de 2017. Ela entrou em vigor no dia 31 de março de 2017 e os seus efeitos passaram a surtir imediatamente após a publicação. Ou seja, não houve nem vacatio legis no caso, não é, da lei em vigor, da lei da terceirização. Então, vamos falar o que mudou, né? Primeiramente, em relação à Lei 6.019. Né? Então, a Lei 6.019 de 74, ela permitia a terceirização, né, de trabalhador temporário em situações específicas que eram substituição de pessoal regular e permanente ou para atender demanda extraordinária de trabalho. Então, empresas que se encontrassem nesta condição poderiam se valer de uma empresa prestadora de serviços, de uma empresa interposta, de uma empresa de trabalho temporário, né, para ter aí o trabalhador em seu favor, para que ela contratasse esse trabalhador e disponibilizasse para o tomador, né, esse empregado. E esse contrato tinha um prazo de 3 meses e podia ser prorrogado por até 6, né? Então era uma modalidade especial de terceirização em que o trabalhador era contratado pela empresa de trabalho temporário, mas ele trabalhava de forma subordinada direta ao tomador, dentro dessas situações específicas. E uma das características também dessa lei 6.019 era que no caso de falência da empresa prestadora de serviços, da empresa de trabalho temporário, não é? A empresa tomadora de serviços, ela tinha responsabilidade solidária quanto às obrigações contratuais. Bom, pela regra da lei 13.429, né, então, o trabalho temporário pode se valer, pode ser, não é, contratado, o tomador poderá contratar, não é, um empregado temporário, se valendo de uma empresa prestadora de serviços, de uma empresa, não é, de trabalho temporário. O prazo passa a ser de 180 dias, consecutivos ou não. Então, é um contrato temporário, cujo prazo poderá ser de até 180 dias, consecutivos ou não, contrato escrito, por óbvio, né? E haverá a possibilidade de prorrogação desse contrato por até 90 dias, desde que a empresa comprove, não é, a real necessidade de contratação de pessoal nessa condição, não é? Se manteve na lei nova, não é, a exigência de que para contratar temporário, a empresa tem a necessidade, né, de pessoal para substituir pessoal regular e permanente ou para atender demanda extraordinária de trabalho. Então, essa exigência continuou, não é, valendo na lei nova, então a empresa tem que demonstrar a necessidade, não é, de ter esse trabalhador temporário, porém, o prazo que antes eram de 3 meses, passou a ser de 180 dias, consecutivos ou não. E, além disso, a prorrogação desse contrato, desde que, não é, demonstrada a necessidade, não é, da empresa, não é, para atender demanda extraordinária de serviços ou para a substituição de pessoal regular e permanente, desde que a empresa comprove a real necessidade, o contrato pode ser prorrogado por até
90 dias. E a responsabilidade do tomador, mesmo em caso de falência da empresa de trabalho temporário, passa a ser subsidiária, né? Então a lei ela uniformizou a responsabilidade do tomador, né? Sempre na condição de responsabilidade, sempre como sendo responsabilidade subsidiária, não mais como era na lei anterior, que em caso de falência a responsabilidade era solidária. Então será subsidiária em qualquer situação, né? Uma outra regra que também foi alterada por força da Lei 6.019, né, que foi alterada com a lei nova em relação à Lei 6.019, é que o tomador deverá, inclusive para os trabalhadores temporários, observar todas as regras de medicina e segurança do trabalho. Então, a manutenção do ambiente de trabalho saudável, a preservação da saúde e da incolumidade do trabalhador. Então, aquelas regras de medicina e segurança do trabalho, que são regras estabelecidas aí para qualquer trabalhador, deverão ser observadas também pelo tomador de serviços em relação ao seu trabalhador temporário. E também a lei, ela faculta o tomador de serviços disponibilizar também em favor dos trabalhadores temporários os seus serviços de ambulatório, os seus serviços de refeitório, e outros benefícios que porventura disponibilizem para os seus empregados efetivos, também para os temporários. Pois bem, gente, em relação à terceirização, permitiu a terceirização de trabalhadores. Agora, não mais apenas para serviços de vigilância e segurança, conservação e limpeza e atividade meio, mas para qualquer atividade do tomador. Então, eu posso contratar trabalhador temporário para qualquer atividade desenvolvida na empresa. O tomador de serviços, ele pode se valer, dos trabalhadores temporários para qualquer atividade. Pela súmula 331, não era permitida a terceirização de atividade fim. Pela nova legislação, é permitida a contratação de trabalhador temporário para qualquer atividade na empresa. E uma outra novidade, que também foi trazida pela Lei 13.429, é a possibilidade da quarteirização. Então, a empresa prestadora de serviços, ela pode também contratar uma outra empresa prestadora de serviços para disponibilizar mão de obra para os seus clientes. Então, ela tem um contrato de natureza civil com o tomador e ela pode contratar uma outra empresa prestadora de serviços e disponibilizar a mão de obra para esse seu cliente, que é o tomador. Então, é uma novidade aí trazida pela Lei 13.429. A lei também determina que o tomador deverá disponibilizar, deverá cuidar para que o trabalhador temporário também ative-se em um ambiente saudável. Então, ela deverá disponibilizar aos seus trabalhadores, inclusive temporário, todas as medidas de medicina, saúde, salubridade. Então, o trabalhador terá que trabalhar num ambiente de trabalho sadio. Então, é obrigação do tomador zelar pela saúde do empregado, inclusive temporário, nesse caso. E ela também tem a faculdade de disponibilizar para o seu trabalhador temporário outros benefícios, tais como ambulatório, serviço de saúde, os refeitórios, enfim, outros benefícios que ela disponibiliza para o seu trabalhador, para o seu empregado direto, ela pode disponibilizar também para o seu trabalhador temporário. Então, é uma faculdade do tomador disponibilizar esses benefícios para o seu trabalhador temporário. Com relação à responsabilidade do tomador, ela continua sendo a responsabilidade subsidiária, dos termos da súmula 331, então continua, preservou-se a responsabilidade subsidiária para o tomador de serviços. Então, quando contrata terceiros, ele se responsabiliza subsidiariamente pelas obrigações contratuais, inclusive previdenciárias, e permite a terceirização de todos os setores da empresa. Então,
essa é a novidade aí trazida pela Lei 13.429 de 2017. Então, a tão temida terceirização da atividade fim, né, que era tão aí discutida e debatida por todos, já é uma realidade, gente, né, está em vigor desde o dia 31 de março de 2017, né, então nós já temos aí uma legislação a respeito, uma legislação específica regulamentando a terceirização no Brasil. Tudo bem? Então isso era o que nós tínhamos para hoje, eu agradeço a atenção de todos e até semana que vem.